Deus amou o mundo Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Que Deus abençoe os nossos momentos de culto, de louvor e adoração ao seu nome. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todo sempre. Amém. Podem sentar. Meus queridos irmãos e irmãs na fé, no Salvador Jesus, queridos visitantes que nos honram com a sua presença e companhia, também saudamos aqueles que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais, nossas transmissões. Todos saudamos em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Hoje nós temos como texto base Atos 8, 26 a 40. Um texto que descreve um encontro transformador, comovente, fascinante. E por que será este encontro ser fascinante, transformador? É isso que eu convido a todos nós agora para refletirmos a respeito. No início do livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, ele registra uma palavra de Jesus recomendando para que a igreja da época testemunhasse a palavra do Senhor além das fronteiras. Jesus disse assim aos seus apóstolos: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Após a morte de um homem cheio de fé e do Espírito Santo, chamado Estevão, o primeiro mártir cristão, os principais sacerdotes e os mestres da lei intensificaram uma grande perseguição contra a igreja lá em Jerusalém. Inclusive um jovem fariseu de nome Saulo era de todos o mais fanático perseguidor e aprovara a execução de Estevão por apedrejamento. Aliás, Saulo pensava que era justamente isso que deveria ser feito com todo e cada cristão, pois ele considerava esses cristãos traidores da antiga fé. E acompanhado dos guardas do sumo sacerdote, ele percorria pela cidade, invadindo casas, e onde quer que achasse membros da igreja, ele arrastava-os amarrados, tanto mulheres quanto homens, para a prisão. Curiosamente, algum tempo mais tarde, Deus chamou este mesmo Saulo para se tornar também seu apóstolo, apóstolo de uma nova fé e dar, por assim dizer, sequência àquela obra iniciada por Estevão. Uma vez atingido e transformado pelo poder e pela ação do Espírito Santo, Saulo, agora denominado Paulo, tornou-se o maior missionário do Novo Testamento, levando a palavra de Deus para toda a Ásia Menor e praticamente toda a Europa. Mas esta violenta perseguição tentou destruir o campo do Senhor. Porém,
ironicamente, esta mesma ação, esta mesma perseguição, acabou cooperando para espalhar a semente da palavra. Pois os cristãos que foram dispersos por todos os cantos da Judéia e Samaria, e além de suas fronteiras, eles não se acovardaram da sua fé. Pelo contrário, corajosamente testemunharam, conforme Lucas nos diz em Atos 8:4, aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o Evangelho por toda parte. E Filipe, que é um dos 7 diáconos nomeados pelos apóstolos de Jesus para administrarem o auxílio social às viúvas e órfãos de Jerusalém, com a morte por apedrejamento de seu companheiro Estevão, e devido à violenta caça aos cristãos, ele também fugiu de Jerusalém e foi justamente para a região da Samaria, uma região odiada pelos judeus. E lá ele começou a pregar o Evangelho, e ele tornou-se exímio evangelista, levando o Evangelho de Jesus aos samaritanos, com fé, com sabedoria e consagração. Filipe aprendera que a pregação do Evangelho também não consiste só em palavras, mas deve ser demonstrado em atitudes, pois deve ser acompanhado do Espírito Santo e de poder, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Atingidos pela palavra de Deus, proclamada por Filipe, muitos e muitos samaritanos foram libertos de suas aflições físicas, foram libertos, sobretudo, do pecado e de sua vida desregrada. O Evangelho do Salvador Jesus Cristo produziu libertação, fé e muita alegria. E foi nessa altura que um anjo do Senhor dirigiu os passos de Filipe para outra região. O levou para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém a Gaza, por onde pouca gente passava. Mas logo ele avistou alguém lá. Era o eunuco da Etiópia. Um homem que sentia uma necessidade profunda de respostas para o sentido da sua vida neste mundo. Ele tinha necessidade e sede de esclarecimento espiritual. Acontece então ali uma das mais fascinantes histórias de conversão registrada nas páginas da Escritura. Esse eunuco, ele era o mordomo-mor da rainha Candace. E ele era superintendente de todos os tesouros do reino etíope. Ele tinha um emprego bem remunerado. Ele gozava de prestígio social. Ele tinha uma carruagem com muitos serviçais, guardas, seguranças. Enfim, ele tinha a posição de um grande senhor. Mesmo assim, ele não era feliz. E justamente por isso ele tinha empreendido esta viagem a Jerusalém, a fim de lá procurar satisfazer a sua necessidade espiritual. Mas por ele não ser judeu, ele não pôde nem se introduzir no grande templo. Conseguiu um rolo de pergaminho no qual constava o livro do profeta Isaías, que agora ele vinha lendo em voz alta, na jornada de retorno ao seu país. Perguntamos, o que será que precisava motivar este homem? Ele tinha tudo de bom e do melhor aqui neste mundo. Ele possuía uma vida
humanamente satisfatória, mas mesmo assim ele não era feliz. Faltava-lhe alguma coisa. Sem Deus, o ser humano sempre vai sentir este vazio. O ser humano tem fome no coração, tem sede na sua alma. Há um anseio profundo dentro de cada um de nós, que este mundo não é capaz de nos satisfazer. Embora muitos tentem preencher este vazio, buscando bens, prazeres, fama, poder, na verdade, esta íntima sensação de necessidade é espiritual. E ela só pode ser satisfeita através de um encontro com Jesus. Um escritor cristão britânico escreveu o seguinte: nós fomos feitos para um outro mundo. Este mundo, ele é transitório, é temporário, e ele passa que nem um suspiro. De uma certa forma, então, nós vivemos com saudades de um lugar onde nós nunca ainda estivemos. Era o que o eunuco estava sentindo. Ele estava com saudade de um lugar onde nunca ele havia estado. E isto explica a sua motivação. E isto explica também a própria insatisfação que cada um de nós, durante a vida, muitas vezes também sentimos. Estamos com saudades de um lugar onde ainda não estivemos. O eunuco estava procurando por Deus, mas o que ele ainda não sabia é que Deus também estava procurando por ele. E Deus mobilizou os seus recursos a fim de que o eunuco pudesse finalmente encontrar resposta à sua ansiedade e encontrar rumo à salvação. Para isso Deus usou Filipe, Deus usou as Escrituras, o livro de Isaías, Deus usou o Espírito Santo, que falou ao coração do eunuco sobre o cordeiro que foi morto, humilhado, injustiçado, levando então o eunuco ao conhecimento da palavra do Senhor. Este mesmo Jesus que tirou as dúvidas de Tomé, agora vai tirar as dúvidas também do eunuco. E vai convencê-lo de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém chega até o Pai senão por seu intermédio. E meus ouvintes, até hoje o Senhor se utiliza destes mesmos recursos. É a igreja cristã testemunhando da sua fé e compartilhando o amor de Jesus. São as Escrituras, a Bíblia, sendo proclamada com palavras e exemplos, atitudes, obras, e a ação e o poder do Espírito Santo, modificando corações, restaurando vidas e fortalecendo a fé daqueles que fielmente creem e amam o Cristo que deu a sua vida por todos os homens. Na vida de eunuco havia uma necessidade espiritual que só podia ser satisfeita com um verdadeiro encontro com Cristo. O próprio Deus tomou as providências para que este encontro acontecesse. Filipe explicou o significado da profecia que o eunuco vinha lendo e testemunhou-lhe da vida, sofrimento, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. E este homem, pela palavra de Deus e ação do Espírito Santo, foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. Finalmente ele entendeu o plano de salvação, conheceu o imensurável amor de Deus pelo pecador
e então entregou a sua vida a Jesus, confessando: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A carruagem parou, os dois homens desceram juntos até a água e Filipe foi ali batizado. Na terra deserta da Judéia, o eunuco foi acrescentado aos filhos do Senhor Jesus Cristo. Quando ele saiu da água, ele olhou ao redor, tentando avistar Filipe, mas não o viu mais. Ele tinha desaparecido. O Espírito do Senhor o conduziu a um outro lugar. O tesoureiro, o eunuco, agora estava novamente sozinho com a sua caravana e com os seus servos. Mas não importava. A caravana prosseguiu o caminho e o eunuco, com o coração cheio de alegria e gratidão, levava em seu íntimo uma riqueza que ele não trocaria por todas as joias e tesouros da sua rainha. A carruagem era a mesma. O caminho e o destino era também a mesma estrada deserta. Mas ali estava um novo homem. Não era o mesmo eunuco de outrora. O seu coração agora tinha júbilo, alegria, fé e paz. Consta na tradição que este eunuco voltou para a sua terra e colaborou muito com a evangelização lá na Etiópia. Aquele que saíra do deserto, cheio de alegria, reconheceu que ele não podia guardar para si mesmo esta maravilha do Evangelho. E ele realmente mostrou que ele aprendera que Cristo deu a sua vida por todos. E por isso, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversas. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Quanto a Filipe, ele foi levado pelo Espírito Santo para uma cidade de Azoto, de onde ele partiu para novos horizontes, anunciando a boa nova do Evangelho por todos os lugares onde passava, até chegar em Cesareia. 20 anos mais tarde, nós encontramos Filipe, pai de 4 filhas, ainda vivendo lá na Cesareia, conforme está escrito em Atos 21:8. Sempre servindo a igreja do Salvador Jesus e, inclusive, hospedou na sua casa tanto a Paulo como Lucas em uma de suas viagens. Meus queridos ouvintes, nós vimos aqui que havia um homem em busca de Deus. Um homem ansioso, preocupado por entender qual era o seu destino, qual era o significado da vida, qual era o seu futuro aos olhos divinos. Agora termina o relato de um homem redimido, salvo, que segue a sua viagem, com o coração cheio de alegria e gratidão, imbuído na ideia do verdadeiro sentido da fé cristã. Sim, a vida cristã deve ser, e ela é de fato, uma vida de alegria, uma vida de gratidão, uma vida de louvor. O Salmo 100 nos estimulou no início do culto a isso, dizendo: adorem o Senhor com alegria, venham cantando a sua presença. É bem verdade que na jornada desta vida terrena sempre haverá dores, sempre haverá tristezas, sofrimentos, provações em nosso seguimento a Cristo. Entretanto, com Jesus em nosso coração,
a nossa satisfação interior há de superar as angústias, as tribulações, os medos de nossa caminhada rumo aos céus. Nenhuma dor, nenhum sofrimento poderá sobrepujar a alegria de um redimido fiel nos braços de Jesus. Uma alegria que ninguém há de nos tirar. Uma paz que este mundo não entende. Mas para isso é necessário termos comunhão com Cristo diariamente. Comunhão com a sua palavra todos os dias. Um encontro transformador com o Cristo ressuscitado diariamente em nossa vida. Muitas e muitas pessoas já tiveram este encontro. Muitas ainda não tiveram esse privilégio. Outros talvez até tenham desprezado e deixado de segui-lo. Todavia, a palavra do Senhor, esta continua sendo anunciado para todos e difundindo esse convite amável de Jesus. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sim, venham a mim, voltem para mim. É o Salvador Jesus ressuscitado, buscando cada pecador e garantindo-lhe: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então, meus ouvintes queridos, em nome de Jesus, com fé, alegria e muita gratidão em nosso coração, continuemos caminhando para os céus, dando testemunho da fé que temos por graça e amor de Cristo, e cantando dizendo, assim como o poeta sacro antes nos fez cantar: caminhemos firmes, sempre, até o final. Vitorioso é o guia, derrotado é o mal. Cristo é a segurança, Cristo é a nossa proteção. Dele nós obtemos graça, paz e salvação. Então caminhemos alegres e vamos para os céus, entoando hinos de louvor ao nosso Deus. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.